a graça de Deus em nós, a graça de Deus em nosso coração, é que nos permite, nos possibilita cumprir os seus mandamentos, cumprir os seus preceitos. Sem a graça de Deus, é impossível amar o próximo. Sem a graça de Deus, é impossível cumprir e respeitar os seus 613 preceitos que existem na tradição judaica. Hoje nós vamos falar sobre um desses preceitos. Ele é pouco divulgado, é pouco falado, quase não se prega sobre isso. Mas Deus plantou essa semente no meu coração, a gente precisa aprender sobre isso. A palavra de hoje está subordinada ao tema hospitalidade, abrindo as fronteiras da alma. Vamos repetir? Hospitalidade, abrindo as fronteiras da alma. E como texto de referência, nós vamos recorrer ao Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 13, a princípio do verso 13 ao verso 17. Hospitalidade, abrindo as fronteiras da alma. O teu coração é uma casa, a casa do Espírito Santo. Ele mora em nós, ele habita em nós, para dar a cada um de nós a condição e a possibilidade de realizar aquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós. E como casa, nós precisamos ser uma casa hospitaleira, uma casa que acolhe, uma casa que recebe, uma casa que traz para perto e não lança fora. E vocês vão entender onde isso se aplica em nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós como casa do Espírito Santo e nós também como sociedade, como igreja. O texto diz assim, falando do Senhor Jesus: saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, que a gente conhece como Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Um coletor de impostos? Alguém odiado pelo próprio povo, a serviço dos inimigos, a serviço dos opressores romanos. E Jesus passa por esse homem e diz: siga-me. Levi levantou-se e seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Jesus não só chamou Levi, convidou Mateus: ei, me segue, vem comigo, caminha por essa estrada, segue pelo meu caminho. Mas como teve comunhão, ele entrou na intimidade, ele entrou na casa de Levi. Jesus quer entrar na casa das pessoas. Jesus quer entrar, quer alcançar o coração das pessoas. O teu coração, a tua casa, é o propósito de Cristo. É aí que Ele quer morar, é aí que Ele quer armar a sua tenda. Ele não quer estar aí num domingo somente, Ele não quer ter um flerte contigo, Ele não quer estar de passagem na tua vida, Ele quer estar na tua história, quer ter comunhão contigo, quer ter aliança contigo, quer estar no teu coração. Jesus foi à casa de um pecador, e ainda chamou outros pecadores e encheu a casa. Aleluia. Diz mais o texto:
Quando os mestres da lei, nossa, os mestres da lei, são aqueles caras que acham que sabem tudo, são aqueles caras que dominam a Bíblia, são autoridades sobre a Bíblia, não é a Bíblia que é autoridade. Ei, deixa eu explicar uma coisa, eu sou pastor, eu conheço alguma coisa de Bíblia, mas eu não tenho autoridade sobre a Bíblia tem autoridade sobre mim, amém? Eu estou subordinado à Bíblia. A palavra que eu prego, se ela conforta, ela me conforta. Se ela exorta, ela me exorta. Se ela disciplina a igreja, antes ela disciplina a mim primeiro, amém? Eu não estou acima da palavra que eu prego. Eu não tenho autoridade nenhuma. Olha para mim e me veja de calça azul, camisa amarela e com um chapeuzinho escrito Correios e Telégrafos. Eu sou apenas um mensageiro. Aleluia. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Não é possível. Pecador não pode chegar perto de nós porque nós somos santos. Pecador não pode chegar perto de nós porque nós somos puros. Nós vamos nos contaminar com esse povo, com essa gente. Ouvindo isto, eles não falaram nem com Jesus, mas Jesus ouviu. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O segredo da comunhão com Cristo passa por um processo de conversão. E esse processo de conversão traz consigo alguns passos que nós precisamos aprender. O primeiro deles é reconhecer-nos como pecadores. A gente reconhece o nosso pecado e o olhar de Cristo nos constrange de forma tão profunda. A palavra de Cristo nos constrange de forma tão profunda que não há pecado que possa ser escondido aos seus olhos. Amém? Tu pode esconder teu pecado da esposa, tu pode esconder teu pecado do marido, tu pode esconder o teu pecado do teu patrão, tu pode esconder o teu pecado da tua namorada ou do teu namorado, tu pode esconder o pecado dos teus pais, mas não de Deus. E quando Ele nos interpela por meio da sua palavra, Ele o faz não para nos acusar, não para nos fazer sentir imundo, pobre, miserável, lançado fora, não. Quando Ele faz isso, é para nós nos sentirmos acolhidos. E assim a gente reconhece, se arrepende, abandona e se consagra para Deus em santificação. Isso possibilita a comunhão. Isso possibilita o convívio. Amém? É isso que Ele está querendo com essas pessoas. Mas para vocês que se acham santos, mas para vocês que se acham puros, mas para vocês que têm 20, 30, 40 anos de igreja, que se acham dono da igreja de Cristo, não vim para vocês. Se vocês acham que não precisam de mim, não foi para vocês que eu vim. Eu vim para aqueles que reconhecem que existe uma enfermidade na alma, que existe um espaço na alma que só Deus pode preencher. Para esses que eu vim, que reconhecem as suas debilidades, as suas fragilidades, a sua incapacidade diante de determinados problemas que nos assolam. São coisas contingentes. Tu pode dormir em paz, dormir num domingo como esse, lindo, lua cheia, e amanhecer debaixo de um temporal, ainda que o céu esteja límpido, ainda que o sol esteja brilhando, mas um temporal dentro do teu coração, porque de repente vem uma notícia, de repente vem um laudo médico, de repente uma crise se estabelece. E você não tem controle sobre os temporais. Você não tem Jesus, você não tem controle sobre as ondas, você não tem controle sobre os ventos. E ali você se sente impotente para lidar com essas coisas. Eu não vim para aqueles que se acham bons demais. Gente, conhecer Bíblia não é viver Bíblia.
Tempo de igreja não significa que tu é igreja. Frequentar a igreja não significa ser igreja. Frequentar a igreja é uma experiência social. Ser igreja é uma experiência espiritual transformadora. Transformadora de mente, transformadora de caráter, transformadora de temperamentos. Amém? Esse texto fala sobre isso, de um Jesus hospitaleiro. Aleluias. Em tempos de cercas, muros e limites, obstruindo passagens, impedindo encontros, limitando acessos, privatizando espaços. Em tempos de segregação, de discriminação, de indiferenças com a dor do outro, falar de hospitalidade é tão importante quanto necessário. Pois a existência é um lugar de sentimentos confusos e contraditórios. A existência consegue compor a abundância com a escassez, a alegria com a tristeza, o acolhimento com o abandono, a saúde com a enfermidade, tudo no mesmo espaço. Numa mesma realidade geográfica, numa mesma cidade, às vezes dentro de uma mesma casa, numa mesma família, tem gente festejando e tem gente chorando. Tem gente se alegrando, que dia maravilhoso, e tem gente do lado clamando por acolhimento, por cuidado, clamando por um minuto de atenção. Às vezes é no quarto do teu filho e você não sabe. Às vezes tua esposa está sangrando na cozinha e você está festejando o gol do teu time. A realidade é um lugar confuso. Por isso a gente precisa entender e viver a palavra de Deus, porque ela nos torna menos egoístas. A gente nos faz direcionar, tirar o nosso olhar do umbigo e começar a perceber o outro na nossa história. Falar de hospitalidade para nós, que vivemos num mundo em que cada um cuida de si, em que cada vez mais nós nos fechamos em nossa casa, nos fechamos no nosso mundinho, nos focando apenas nos nossos interesses particulares. Parece uma contradição. Ser hospitaleiro? Por que eu seria? Qual a vantagem que eu teria? A vantagem. A vantagem é a palavra certa, a palavra-chave para os relacionamentos, para as conexões afetivas de hoje. Eu vou namorar com você, mas que vantagem eu vou ter nisso? Eu vou ser sócio de você, mas que vantagem eu vou ter nisso? Eu vou casar com você, mas que vantagem eu vou ter nesse casamento? Esse é um princípio moral chamado de utilitarismo, que rege, coordena, impõe os limites e as possibilidades dos relacionamentos humanos. Dada a relevância do tema, hoje nós vamos discorrer sobre ele, com base em 3 textos distintos e complementares. Amém? O primeiro deles fala sobre hospitalidade como força de mandamento. Sim. Às vezes a gente se prende nos 10 mandamentos e se limita neles. Só que esses 10 mandamentos, eles têm várias derivações. Amém? Que a gente precisa entender e aplicar em cada realidade da nossa vida relacional. Então vamos lá, repita comigo. 1. Hospitalidade tem força de mandamento. Como fundamentação teórica daquilo que eu acabei de afirmar, nós vamos recorrer ao texto de Levítico, no capítulo 19, verso 34. Levítico 19, verso 34. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como um natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou eu, Deus, que estou falando. Trate-os de fora com amor.
com respeito, com carinho. Essa igreja está sendo ensinada a amar pessoas, amar para além da aparência, amar para além da condição emocional, amar para além das possibilidades de ganho e vantagem, amar para além da aparência. Se chegar sujo, fedendo, alcoolizado, em nome de Jesus, senta, porque aqui tu tem lugar. Começou a incomodar, café forte nele. Senta aí, homem. O ombreiro de fogo senta do lado, senta, ouve a palavra que Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Botar para fora? Não. O que você não pode fazer, Deus pode fazer. Deus alcança regiões da alma de uma pessoa que as tuas palavras jamais vão alcançar. Por isso, dica para os casais: para de ficar no ouvido do homem. Para de ficar no ouvido do teu filho. Você tem que mudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Para. Quanto tempo você fala e não te ouve? Quanto tempo ele já está aí falando? Cala a boca, não aguento mais ouvir tua voz. Para de falar com ele, começa a falar com Deus. Deus fala com ele porque não está me ouvindo. Aleluia. Deus vai falar com ele dormindo. Fala com Deus. Essa fala do Senhor em Levítico, compartilhada com Moisés, está inserida no contexto do estabelecimento das leis rituais, sanitárias e sociais, constituídas pelo parlamento celestial. O Congresso do Céu, composto pelo Pai, pelo Filho e do Espírito Santo, estabeleceram leis. Algumas eram sanitárias, algumas eram rituais, e outras eram sociais, como no caso da hospitalidade. Aqui ele coloca os fundamentos de uma orientação divina chamada hospitalidade. Receber o estrangeiro e tratar ele como um igual é hospitalidade. Mas o que é hospitalidade? Segundo Marcel Mauss, que é um sociólogo francês, hospitalidade é o transpor da individualidade. Hospitalidade é quando você ultrapassa o limite do teu eu e chega a encontrar o outro. O filósofo lituano chamado Emmanuel Levinas fala que hospitalidade é alteridade. Encontrar um outro como um igual. Tratar o outro como um igual. É uma expectativa de reciprocidade, de confiança implícita na continuidade de uma relação, seja amizade, familiar ou conjugal. Cita Marcel Mauss, 2003. O termo grego traduzido em português por hospitalidade é filoxenia. Filoxenia é uma combinação de duas palavras. Filos, que significa amar alguém como um amigo, como um irmão. É o amor filéu. E xenos, que significa estrangeiro ou imigrante. Ou seja, hospitalidade é amar aqueles que são de fora. Aqueles que ainda estão lá fora. Para isso a gente tem que abrir a porta do nosso coração. Dar ao outro a possibilidade de se aproximar como Deus nos deu. Amém? Embora geralmente traduzida por hospitalidade, a filoxenia significa também dispensação de afeto em relação ao outro. Significa amar estranhos como se fosse o seu próprio irmão. Nossa, a gente não se trata como irmãos? E aí, irmão Gilmar? E aí, irmão Fernando? E aí, irmão Pedro? Não nos tratamos como irmão? É quando chega lá fora, não, você não é irmão. Você é perturbado, você é endemoniado, você é bêbado, você é drogado, você é isso, você é aquilo outro. Ei, para! Quanto a gente precisa aprender sobre cristianismo? A igreja é uma porta aberta, não é uma porta fechada.
A igreja convida para dentro, não põe para fora. Amém? Isso significa que hospitalidade deve prestar, pelo viés da hospitalidade, nós devemos prestar aos estranhos o mesmo tipo de amor com o qual nos amamos aqui, em casa, em família, cenáculo. Amém? Isso é um preceito. Isso tem a força de um mandamento. Não é hospedeiro, não é cordial, não é amigo, às vezes que te interessa, às vezes que tu quer. Mas é uma obrigação nossa, como homens e mulheres de Deus. Receber, acolher e cuidar. Amém? Uma outra verdade a respeito de hospitalidade é que a hospitalidade tem poder de curar, de restaurar e de reconciliar. Ela tem a força de um mandamento e ela também tem o poder de curar, restaurar e reconciliar. Vamos repetir isso? Hospitalidade tem poder de curar, de restaurar e reconciliar. Para fundamentar essa minha afirmativa, eu recorro ao texto de 1 Pedro, capítulo 4, lá no verso 8. 1 Pedro, capítulo 4, no verso 8. Está aí? Isso. Diz assim Pedro: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros. Puxa vida, Pedro, precisava falar sinceramente. Não bastava falar, ei. Sobretudo amem-se uns aos outros. Quando Pedro fala de amem-se sinceramente, é porque tem o falso amor. Tem outras formas de amar e se relacionar, formas deformadas, corroídas, corrompidas pela naturalidade carnal decaída desde o primeiro casal. Ele está falando de um amor puro, de um amor sincero, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sabe, no abraço que você dá para um indigente, o abraço que você dá a uma pessoa excluída e rejeitada por toda a cidade de Santo Cristo, pode curar aquele homem. Ele pode se sentir perdoado. Ele pode sentir o perdão de Deus ali, naquele lugar, e ser transformado. O amor perdoa muitíssimos pecados. E ele continua: sejam mutuamente, o que, gente, que está escrito ali? Hospitaleiros, sem reclamação. O que significa isso? O que Pedro está querendo dizer? É porque tem gente que hospeda, mas reclama. Vem cá, tu vai ficar quanto tempo aqui? Ô, homem, tu tá me xaropeando mais, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu não quero mais estar aí, eu vou sair daqui. Eu não tenho tempo a perder com você, eu estou perdendo muito tempo com você. Para de reclamar. Apenas receba, apenas acolha. Quem perde tempo para salvar uma alma, não perde tempo. Ganha eternidade. E eternidade não tem tempo. Não se submete ao cronos dos relógios. Ao tempo do passado, futuro e presente. Ao tempo do contar das horas. Não. Ganha eternidade. Ganha todo o tempo do mundo. Diz mais. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. O nosso dom é para servir. Se você tem um dom de recepcionar as pessoas, é para servir as pessoas. Se você tem um dom de cuidar de crianças, é para servir as crianças. Se você tem um dom de adorar, é para adorar a Deus. Se você tem um dom em qualquer outro serviço, é para pregar, para visitar, para orar, para interceder, é para servir. O teu dom é para os outros, não é para você. Amém? Não é para fazer os outros te adorarem. Fazer de você uma estrela gospel.
Ei, se eu chamar vocês até mim, se eu trouxer vocês até mim, eu falei como pastor, eu quero que vocês vão a Cristo. Amém? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu não posso salvar nenhum de vocês, ainda que eu caminhe ensanguentado, carregando uma cruz pela Avenida Pedro II dessa cidade. Nada poderei fazer a seu respeito. Amém? O que a gente tem é como um fruto. E o fruto de uma árvore é oferecida gratuitamente e graciosamente para todos aqueles que dela se aproximam. Isso é ser hospitaleiro. Uma árvore não devora seus próprios frutos, mas amorosamente os oferece a quem dela se aproxima. Ela não pergunta: ei, tu vai pegar essa maçã aqui por quê? Tu nunca regou, tu não foi você que plantou, tu nunca podou, tu nunca tratou de mim, por que tu... Não. Ei, você não merece? Não, não é mérito. É graça, é doação. Deus nos trouxe a esse lugar que estamos hoje, curados, redimidos, reconciliados, não mais órfãos, mais filhos, para nós servirmos a Ele, nesse chamado de hospedar, nesse chamado de hospitaleiro do reino, recebendo outras pessoas, para passar por essa mesma experiência maravilhosa e transformadora que nós passamos. Amém? Diz mais o texto, retomando: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um tem um chamado, cada um frutifica numa área. Amém? A missão do pastor é identificar os frutos, os dons de vocês, para que possa colocar vocês no lugar certo. É um princípio fundamental, dizem que é de Henry Ford, o pai da administração moderna, mas não é, isso é bíblico já. Amém? A pessoa certa no lugar certo, ali ela vai frutificar. Sabe, gente, a hospitalidade cura, a hospitalidade restaura, a hospitalidade reconcilia o órfão com o pai. Hospitalidade gera sentimento de pertencimento, ela é a seiva vital da sociabilidade na igreja. Hospitalidade é um espaço que cria, que favorece, que estimula as relações sociais aqui dentro. A hospitalidade pressupõe o reconhecimento da existência do outro, numa relação de igualdade e de equidade. Você sabe a diferença de igualdade para equidade? Bem, eu vou dar um exemplo. Eu tenho esse púlpito e ele tem uma determinada altura. E aí eu vou dar igual oportunidade para mim e para o Matias de chegar até esse púlpito e pegar esse microfone e falar. Eu estou dando, é igualdade isso. Ele está tendo o mesmo direito que eu de pegar o microfone e falar. Mas não é equidade. Equidade é quando eu pego ele, dou a ele a oportunidade de pegar o microfone e falar aqui nesse púlpito, mas coloco um banco, coloco algo aqui, para que ele fique numa altura e possa falar e ser ouvido e ser visto. Eu estou colocando em padrão de igualdade. Fala aí, Mateus. Cadê ele? Está lá embaixo, ninguém está vendo, é pequenininho. A equidade corrige isso. Amém? Vocês entenderam isso? Então a hospitalidade tem o propósito de nos colocar um ao outro numa condição de igualdade e de equidade. Os homens, eles têm esse desejo natural de serem aceitos, de serem acolhidos, de serem cuidados, principalmente quando estão perdidos, quando estão desorientados, precisando de uma mão que o socorra. E hoje a gente está muito mais predisposto ou a fingir que não está ouvindo o grito de socorro do outro, ou a fingir que não está vendo que o outro está sofrendo, ou mesmo julgar, como alguns judeus julgaram um jovem que estava cego. Senhor, perguntaram a Jesus, quem foi que pecou? A hospitalidade seria, de certa forma, a mediadora, aquela que propõe um encontro e acaba com esse distanciamento, aquela que propõe paz em lugar de guerra, aquela que acena por acolhimento no lugar da exclusão.
Hospitalidade é abrir as fronteiras do coração e permitir que o outro chegue até nós. Ainda que sujo, ainda que mal cheiroso, ainda que não tendo nada para oferecer a você. A gente abre as fronteiras do coração e recebe essa pessoa e acolhe e se torna instrumentos na mão de Deus para a transformação dessa vida. Hospitalidade é a dádiva do espaço para receber os aflitos, incluir os esquecidos e cuidar dos feridos. Para isso nós precisamos dar acesso. Para isso nós precisamos ter um coração aberto. Um coração aberto para curar. Um coração aberto para restaurar. Um coração aberto para reconciliar. Amém? E nós partimos por terceiro e último ponto. Hospitalidade é coração aberto para o outro. Vamos repetir? Hospitalidade é coração aberto para o outro. E para fundamentar essa afirmação, eu recorro ao texto de Hebreus, capítulo 13, verso de 1 a 3. Existem vários textos da Bíblia que falam de hospitalidade. Claro, eu preciso fazer essa observação. Hospitalidade, o teu coração aberto, não significa você deixar o inimigo entrar na tua casa. Amém? Uma pessoa que não quer mudança, uma pessoa que não quer transformação, uma pessoa que quer só destruir, quer só usurpar, quer só tirar proveito. É uma sanguessuga, é um parasita. Não, quanto a esses, restringe acesso. Amém? Amém, gente? Para isso a gente precisa de um fruto do Espírito Santo chamado de discernimento de espíritos. Porque tem gente, aleluia, tem gente que está numa condição miserável, tem gente que está sofrendo, tem gente que está esmagada pela vida, que está na miséria, mas ainda assim é arrogante. Sim ou não? Ainda assim é soberba. Hebreus 13, de 1 a 3. Ser hospitaleiro não é um momento no tempo. Hoje eu estou com vontade de ser hospitaleiro. Hoje eu não quero receber ninguém. Não. É um ato contínuo. É um fruto do Espírito Santo gerado o tempo inteiro. Diz assim o texto: seja constante o amor fraternal. Não esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Ele está fazendo uma citação de Gênesis 18. Quando Abraão olhou da tenda no meio-dia, assim, sol escaldante, 3 homens empoeirados vindo na direção dele. E ele falou: passa, rápido, pega 3 medidas de pão, prepara uma comida. Ei, vem aqui, posa aqui na minha casa. Um era chamado de o próprio Senhor. Era o próprio Senhor com 2 anjos. Estavam sendo recebidos por Abraão. É sobre esse texto que ele está falando. Gênesis 18. Diz mais o texto: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. Ei! A filosofia fala que no século XVIII, XIX, começaram a tratar a questão da alteridade. Deus está falando de alteridade na Bíblia, no verso de Hebreus. É sentir a dor do outro. Hoje é modinha falar de empatia, mas a Bíblia já falava isso em Hebreus. Isso é empatia. É olhar para um miserável, alcoolizado, moribundo, jogado na porta lá do São Luís, no mercado. Olhar para ele com misericórdia, com graça, com empatia, com autoridade. Abrir as portas do coração. Ei, você quer ser salvo? Você quer mudar de vida? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta daí desse chão, dessa miséria e anda. Aleluia. Amém?
É isso, hospitalidade é isso, alteridade é isso, empatia é isso, é sobre isso que Hebreus está falando. E ele está falando, não esqueçam de continuar praticando-a. Hospedar um estranho, os de fora, na comunidade de Deus, é ser, nas mãos de Deus, um instrumento de resgate. Sabe, eu já ouvi algumas canções, eu já ouvi algumas falas. Eu estou esvaziando o inferno. Gente, o inferno não se esvazia. Quem está lá, não sai de lá. É só ler a passagem de Lázaro e do rico. Amém? O que a gente pode fazer é evitar que as pessoas sigam para lá, sendo hospitaleiros, sendo esse instrumento de acolhimento nas mãos de Deus. A hospitalidade quebra a lógica da convivialidade, onde o espaço só pode ser ocupado por alguém que seja útil, que corresponde aos meus interesses pessoais. Ele quebra essa lógica. Assim sendo, ela se contrapõe a essa xenofobia. Xenofobia é discriminação. Em Cristo, o véu foi rasgado. Em Cristo temos acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. Em Cristo, o muro que nos separava de Deus foi derrubado. O texto de Romanos 12:13, eu queria compartilhar com vocês, diz assim para nós sobre hospitalidade, sobre esse ato contínuo, sobre esse fruto do Espírito Santo em nós, homens e mulheres de Deus. Romanos 12, verso 13. Ser hospitaleiro é compartilhar. Romanos 12:13 diz assim: compartilhe o que você tem, o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Hospitalidade é compartilhar. Jesus não é teu, não é particular. É para você compartilhar com outras pessoas. Amém? Essa palavra nos exorta a praticar a hospitalidade como um mandamento, como um fruto natural na nossa vida, onde homens e mulheres transformados pela obra do Calvário. Ela é incisiva, a passagem é incisiva ao afirmar, prosseguir na hospitalidade. Ou seja, a hospitalidade não deve ser algo esporádico, mas um ato constante de um coração transformado e confirmado no Senhor. E assim eu caminho para a conclusão. Peço-vos que se coloquem de pé, em nome de Jesus. Hospitalidade tem a força de um mandamento. Hospitalidade tem poder de curar. Hospitalidade é um fruto do Espírito Santo no coração daqueles que nasceram de novo. O grito dos feridos à beira da estrada, às margens da sociedade e às vezes dentro da sua casa, é uma súplica constante à espera de acolhida benevolente. Rogando para que um samaritano, cujos ouvidos são sensíveis à dor do outro, encontre a estrada que leve ao leito do seu coração. E o acolha, e passe remédio em suas feridas, e o leve para um lugar seguro. Em Jó temos o registro de um grito por socorro, um pedido de ajuda, um cântico de lamento, entoado por uma alma aflita, que diz assim, em Jó 30:27. Olha como esse homem estava, ferido, quebrado, emocionalmente destruído, sem condições sequer de viver o luto por seus filhos, que tragicamente partiram. Tinha à sua volta amigos, que buscavam uma justificativa para tanto sofrimento, que buscavam o culpado para tanto sofrimento.
Não me importa o que te levou às drogas. Não me importa o que te levou ao roubo, ao engano, à mentira, à prostituição. Não me importa o que te levou ao álcool. O que me importa é que Deus pode te tirar de lá. Amém? E assim fala Jó: o meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. E assim são muitos que estão próximos de vocês. Levo uma vida triste, como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Sabe, vivemos num mundo de muito individualismo e desconfiança. Aprendemos a conviver apenas com aqueles que nos dão segurança ou nos dão algum tipo de vantagem. Este é um mundo que reproduz os legalismos do passado, da seleção, da exclusão, da separação. Quem conta e quem não conta neste mundo? Quem é importante ou não é importante para essa igreja? Você que tem um dízimo enorme ou você que não tem nada para ofertar? É tão importante para Deus. Não existe diferença. Amém? Ele morreu pelos dois. Com quem vale a pena conviver? Essa é a pergunta. Hoje nós vivemos um farisaísmo moderno. Religiosos que, como no tempo de Jesus, o que ele está fazendo? Comendo com pecadores. Continuam julgando quem deve ou quem não deve participar da comunidade de fé. Eles funcionam como barreiras alfandegárias, decidindo quem pode ou quem não pode sentar à mesa, entrar no cenáculo, cujo espaço não é dele, cujo senhor da casa não é ele. Ele é apenas mais um convidado. De tudo isso fica a pergunta. Olhem para suas vidas, olhem para suas histórias. Quem é esse outro hoje que precisa ser hospedado? Quem são os peregrinos, estrangeiros e forasteiros que carecem da tua acolhida, que clamam por um lugar no teu coração?